Mostrando imagens. Tudo bem, tudo bem. Olá, boa noite, Tiger. Tá me escutando, Tiger? Boa noite, estou escutando sim. Ah, não, beleza, beleza. Estava testando aqui, pessoal. Beleza, beleza, beleza. Então, pessoal, todo mundo me ouvindo? Sim, sim, é claro. Beleza, beleza. Então, assim, Ouvindo, ó, ouvindo. show de bola. Pessoal, aqui, ó, a aula de ontem, tá?
Eu não sei por quê, toda vez que eu trocava para entrar no YouTube, mostrar aquele vídeo que eu mostrei ontem, acabava que a aula era interrompida, né? Então, quando eu fui postar os vídeos lá no YouTube, apareceu um arquivo de 5 vídeos. A aula ficou fragmentada em 5 pedaços, tá? Então, o que eu fiz? Eu juntei e baixei um programa para juntar, anexar todas elas, para ficar tudo certinho em um único arquivo, né? Para vocês acabarem não se confundindo. Então, eu acredito que agora, quando acabar a aula, ele já vai ter juntado os arquivos, tá? E aí eu já posto junto a aula de ontem e a aula de hoje, tá? Essa lista, ela não valia nota, tá? Era uma lista só para a gente poder começar a discutir, ver alguns exercícios, alguns exemplos, tá? Algumas pessoas não conseguiram fazer, né? Algumas pessoas também entraram em contato comigo e fizeram. E a gente vai começar, então, a resolver ela hoje, tá? Beleza? Então, é o seguinte, pessoal. Aqui tem uma questão, tá? Que ela fala o seguinte. Ela tem um ímã, que está indicado aqui. Ela tem um polo norte, um polo sul. E ela tem 2 letras aqui de indicação, tá? E aí diz o seguinte. Na figura está representado um ímã em forma de barra, tá? Isso aqui todo mundo conseguiu identificar. O resto do enunciado fala que pede para que a gente represente graficamente ou descreva a direção, o sentido do campo magnético nos polos, tá? A, no interior do ímã, e B, na região posterior do ímã, tá? Então, beleza. Algumas coisas a gente tem que entender aqui nessa figura, tá? Eu coloquei essa mesa aqui, tá virada. Algumas coisas a gente tem que entender, que é o seguinte, pessoal. Quando a gente está falando na região externa ao ímã, a gente tem a convenção de que as linhas de força sempre vão do polo norte para o polo sul, né? Então a gente sempre tem essa convenção aqui. Só que internamente, pessoal, internamente, a gente sabe que vai do sul para o norte, tá? Então as linhas de força internamente fazem isso. Então, externamente, norte para o sul e internamente, sul para o norte, tá? Beleza. O que que a gente viu ontem, então, sobre a regra da mão direita, né? A gente tem o seguinte, a gente tem a indicação, tá? Vou desenhar aqui um polegar. A gente tem a seguinte indicação, ó, como se fosse uma mão. Que esse dedo aqui, ele está indo de acordo com o sentido da corrente. E aqui nos dá o sentido, então, do campo, né? Então a gente consegue fazer a indicação. Já nesse caso aqui, tá no sentido de A, no sentido interno. Quando a gente está falando no sentido externo, a gente tem o seguinte, que a indicação da mão, tá? Opa. Que a indicação da mão vai ficar dessa forma aqui. Então a gente sabe, tá? Aqui é o sentido da corrente, aqui é o sentido do nosso campo, tá? Então, na verdade, a mão vai ficar, os dedos vão ficar para esse lado aqui, ó. A indicação da mão e dos dedos vão ficar aqui. Vai ficar o polegar para baixo. E aqui vai vir o resto do dedo. Então, o sentido do campo girante vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, aqui, interno, aqui o sentido externo. Tá? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida?
Tranquilo? Tá. Então, vamos passar para a questão 2, tá? Beleza. O que que nos diz aqui na questão 2? Leia atentamente as afirmações que seguem. Beleza. Vamos analisar, então, as afirmações que nós temos a seguir. O polo norte geográfico é um polo sul magnético. Essa afirmação, o que que tá, pessoal? O que que vocês me diriam? Hein? Vamos lá, pessoal. Quero que vocês interajam, hein? Liguem a câmera. 2 e 3, correto. Oi? A questão 1. Tá errada. Errada? Ah, por que que tá errada? Vamos lá? Porque o norte que é o magnético, né? Oi? Não seria porque o norte que é magnético? Tá. Justifica. O polo... O polo norte geográfico, ele não é um polo norte magnético? Não sei. O que que vocês me dizem? Quem mais me fala aí? A minha internet tá ruim aqui, tô tentando falar e ela tá travando. Ó, o negócio é o seguinte, tá? O polo norte geográfico, ele é o polo sul magnético, tá? Porque eles ficam em posições diferentes. O polo norte magnético, ele fica numa posição mais tendenciosa para o polo sul geográfico, tá? Quando a gente tem lá o globo, né? A gente tem norte e sul, tá? Aqui nos está nos dando a indicação da bússola para um polo, tá? Que é magnético. Mas na indicação da Terra, na geografia, a gente tem uma certa defasagem, tá? Então a gente diz que o polo norte magnético, ele fica situado no polo sul geográfico. Vocês concordam com essa afirmação? Sim, não e por quê? E aí, pessoal, interajam e falam, o que vocês acham? Pessoal, o que acontece assim, ó, eu vou explicar para vocês entenderem, tá? Na história da física, quando começaram a fazer as primeiras convenções, eles perceberam que, de fato, o norte magnético e o sul geográfico, eles tinham mais proximidade, tá? Em algumas linhas de escala. Principalmente quando começaram a fazer as primeiras grandes rotas de navegação, tá? Então, o que acontece? Por mais que geograficamente esses dados não batam, foi decidido e convencionado que o polo sul magnético e o polo sul geográfico ficariam na mesma posição, tá? Então nós convencionamos, nós chamamos o polo norte magnético de polo sul, desculpa, o polo norte magnético de polo norte
geográfico, tá? Então, aqui, essa afirmação aqui, o polo norte geográfico ao polo sul magnético, está errada, tá? Ela não bate. Eu quis induzir vocês no pensamento, para ver se vocês entravam na linha. Ninguém mordeu, tá? Então, vamos lá. Essa primeira afirmação aqui é falsa. O F aqui ficou estranho. Beleza, vamos para a próxima. Em um ímã permanente, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul, independentemente de estarem na parte interna ou externa do ímã. O que essa afirmação diz? Ao quê? Correta ou está errada? O que está perguntando? Está dizendo que as linhas de força, tá? As linhas de indução magnética, elas estão no mesmo sentido, tanto interna quanto externamente do ímã. Isso está errado ou está certo? O que vocês me dizem? Está errado. Internamente, não. Exatamente. Tá? Beleza. Vamos para a próxima, então. Agora aqui o troço começa a ficar mais pesado. Mas é de boa, é tranquilo. Vamos sair, vamos trocar aqui de lado. Beleza. Considerando a agulha de uma bússola, a extremidade da ponta do norte geográfico é o polo norte magnético da agulha. Quais afirmações estão corretas? Tá? Vamos de novo. Considerando a agulha de uma bússola, a extremidade que aponta para o norte geográfico é o polo norte magnético da agulha? Quais afirmações estão corretas? Hã? É o polo sul? Exatamente. Então a afirmação está... É falsa, está errada? Errada. Ah, tá errado. Tá? Beleza. Agora, só volta ali na... Então, ali na 2A, a frase correta ficou o polo norte geográfico... O polo norte geográfico é um polo... Como é que ficou a frase certa ali? Aonde? Aqui na... Na 2.1. Ah, Na primeira, isso, como é que ficou a frase certa? O polo norte geográfico é o polo norte magnético, porque foi convencionado, tá? O polo norte magnético? É esse? isso, exatamente. O polo norte geográfico é o polo norte magnético, tá? É que nem isso daí, eu não sei se vocês já aprenderam o sentido real e convencional da corrente. Ainda não, né? Algum de vocês já ouviu falar sobre sentido real e sentido convencional de corrente? Já? Não. O negócio é o seguinte, pessoal. Isso daí, quando a gente entrar em algumas eletrônicas mais avançadas, eu vou conversar com vocês, tá? Mas, basicamente, é o seguinte. Até... Tem o professor. Oi, pode falar. Professor, Ah. isso só uma questão. Isso daí é quando eles achavam que o que se movimentava era o positivo e depois nos estudos eles comprovaram que o que se movimentava era o negativo, no caso. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. Eu já tinha ouvido falar nessa passagem aí. O que acontece, pessoal? Até uns 80 anos atrás, mais ou menos, sempre se levou em consideração que o que caminhava, tá, era um sinal de polaridade positiva, tá? Eles achavam que era que nem uma caixa d'água, vinha do maior para o menor. E se fez todos os estudos de análise de circuito, sabe, se usou para tudo e teve um avanço gigantesco. Quando começaram a estudar o troço de uma forma mais microscópica,
perceberam que o que se movimentava era o elétron livre que ficava na última camada do átomo, né? Então, percebeu-se, tá, que mesmo atribuindo a corrente no sentido oposto, ela não ia afetar em nada. Então, o que eles perceberam? Pô, já todas as bibliografias do mundo falam a mesma coisa. Todos os livros, todos os eletricistas, todos os engenheiros da área, todo mundo... Cara, então é o seguinte, vamos continuar usando o sentido convencional, mesmo sabendo que microscopicamente o sentido da corrente é o oposto, tá? Então é basicamente isso. Nesse caso do norte é a mesma coisa, tá? Percebeu-se que o polo norte geográfico, tá? Ele ficava mais perto do polo sul magnético e vice-versa. Para não dar confusão, o conselho de cientistas sentou, discutiram e decidiram convencionar que o polo norte magnético seria o polo norte geográfico, tá? Basicamente isso. Beleza. Agora vamos para a questão número 3, tá? Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 2 amperes, no sentido indicado pela figura, tá? Então aqui a gente tem uma corrente, essa corrente aqui, ela tem aqui 2 amperes, vou colocar em vermelho. 2 amperes, tá? Beleza. Determine os campos magnéticos de B no ponto P e de B no ponto Q, gerados por essa corrente nos pontos P e Q. Tá dando aqui o meio, tá? Tá dando mu. Essa letra aqui é uma letra grega, tá? Representando mu. E a gente quer saber a intensidade do campo elétrico, tá? A gente já conversou, pessoal, que um condutor, seja ele qual for, vou desenhar aqui, seja ele qual for, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele gera, tá, ao seu redor um campo magnético, tá? Isso aí são todos os condutores, não importa quais deles sejam, tá? Então, o que são esses estudos aqui? A gente coloca um ponto, tá, nas proximidades e a gente quer determinar, então, qual é a intensidade desse campo aqui nessa extremidade. E quer determinar qual é a intensidade desse campo nessa outra extremidade, aqui nesse ponto. Um objeto de estudo. É simplesmente um objeto de estudo que a gente bota. Porque o que a gente está comprovando, pessoal? E depois a gente vai determinar. Quanto maior a distância, menor a atuação do campo magnético, tá? Maior a distância, menor a atuação do campo magnético. Menor a distância, maior a atuação do campo, tá? Então é basicamente isso. Vocês precisam estar sempre atentos a esse detalhe. Aqui é um condutor, esse condutor aqui poderia ser, sei lá, um fio de cobre, poderia ser um barramento, poderia ser qualquer tipo de condutor. Percorreu por uma corrente, no redor dele, tá? A gente tem um campo magnético que está sendo gerado, tá? Beleza. Para isso, a gente tem uma equação, né? Qual é a equação que a gente tem para determinar o campo, pessoal? Aquela que eu botei lá no grupo. B igual a MO. Igual a mu, né? Que se lê com uma letra grega. Isso, vezes I, dividido por 2π vezes R. Exatamente. Aqui vezes R. Beleza. Então tá. Vamos determinar aqui. Agora a gente vai fazer no ponto P, tá? Então, B do ponto P é igual. O que é o mu? É o meio, tá? Então, aqui diz a superfície que ele dá. É esse dado aqui que ele está me dando enunciado. Então, eu sei que é 4π vezes 10
na menos 7, tá? Isso aqui vai ser vezes o quê? Isso aqui vai ser vezes o quê, pessoal? Vezes I. O que é o I? É a corrente. Quanto é a corrente? 2 amperes, tá? Beleza. Agora, aqui, pessoal, embaixo está me dando, então, tá? Uma constante, que é 2π. R, eu vou considerar a distância, tá? Então, beleza. Aqui a distância é quanto? 10 centímetros, não é? Aqui, para converter para o sistema métrico, eu vou dizer que 10 centímetros é quantos metros, pessoal? Quantos metros tem 1 centímetro? Hein? Ou quantos centímetros tem 1 metro? Pessoal, o negócio é o seguinte, tá? A gente tem o Sistema Internacional de Unidades, tá? A gente tem, então, a determinação que nós temos metro, decímetro, centímetro, milímetro. Não, desculpa. Aqui não tem decímetro. Decímetro é depois. Tá? Então, a gente tem metro, decímetro, tá? Centímetro, milímetro, tá? Que é metro, centímetro, milímetro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter de centímetros para metros, tá? É 0,0,1? Quanto vai dar? Vamos lá. 0,01. 0, É de 1 centímetro para 1 metro. 0,01. Correto. Então é isso, tá? A gente tem... Eu vou botar a tabela aqui, vai ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Assim vai ficar meio... Aqui vai ficar melhor da gente recortar. Aqui, ó. Vamos lá. Beleza, tá? Então, eu vou botar aqui para a gente poder enxergar da mesma maneira. Ó. Metro, tá? Depois disso, eu tenho decímetro. Depois, eu tenho centímetro. E eu tenho milímetro, tá? Beleza. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Bem de boa. Tenho aqui quantos metros, quantos centímetros? 10 centímetros, né? Então, beleza. Primeiro número aqui. E o 0 do lado. Quero passar para metro. 0, 0. Então, vai ficar 0,01 metro. Tá? Tranquilo? Quem se anima a resolver essa conta aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos resolver a parte de cima, então, tá? 4π vezes 2. 4π vezes 10 na menos 7 vezes 2. 4. Se eu tivesse calculadora, como se eu tivesse como mostrar, tá? Então, eu tenho 4π vezes expoente menos 7
vezes 10 na menos 7, vezes 2. Quanto deu isso aqui, pessoal? Alguém fez? Ninguém fez? Não consegui fazer, professor. 2,5. Ô, professor, ali no 0,1, não, ali tu botou 0,01, não é 0,1? Aqui 0,1 está convertendo de centímetro para metro, né? Então, se em 10 centímetros, vai dar 0,1 metro. Isso, tá certo, 0,1 metro. Está corretíssimo. É, porque 1 metro tem 100 centímetros, né? Sim, sim, 10 sim, sim. centímetros tem Sim. 0,1 metro. Lógico. Lógico, tem toda a razão. Tá? A gente faz o seguinte, ó. A gente crava aqui o último número e aqui. Tá? Tem toda a razão. Toda a razão. 0,1, tá? 4 expoente na menos 8. Vai dar 4 expoente na menos 8 o quê? O total, eu fiz aqui, eu acho que é isso aí o total. Tá, vamos refazer aqui então, tá? Aqui vai ficar vezes 10 na menos 6, né? Aqui em cima. Beleza. Agora vamos ver aqui embaixo. 2π vezes 0,1. Então vamos lá. 2 vezes π vezes 0,1, tá? 2 vezes π vezes 0,1, tá? Vai dar 0,6,62. Agora a gente vai fazer o quê? 2,5 vezes 10 expo menos 6 divididos por 0,62. Isso aqui vai dar 4. Quanto é que deu a tua conta? 4 vezes... opa, aqui é... Expoente na menos 8. Vai dar 4 vezes 10 na menos 6. Né? Vai dar 4 vezes 10 na menos 6. 4, 0, Tesla. 32 vezes 10 na menos 6. O que vai dar? Qual é a unidade? Tesla. Exatamente. Pô, deixa eu puxar isso aqui que eu não estou conseguindo puxar. Tá, beleza. Qual é o símbolo do Tesla? É aquele tesão, tá? Beleza. De boa, né? Tranquilo? Uma dúvida, pessoal? Pena que a gente não está na aula presencial, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na calculadora, né? De fazer as conversões ali e colocar e tal. Mas é bem tranquilo, assim. A gente tem aqui alguns botões, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o pi, a gente tem a representação dele, tem os expoentes, tem tudo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então é bem interessante a gente, para essas aulas, né? Conforme o curso for avançando, vocês adquirirem uma calculadora científica, né? Que ela ajuda muito nessas contas. Eu joguei tudo nela, por isso que o meu deu 8, não entendi também. É que assim, ó, aqui tu tem 2 parênteses, tá? É muito importante, é interessante tu ir colocando a conta sempre entre parênteses para resolver as operações conforme tu precisa, tá? Por exemplo, assim, ó, ela tem algumas situações, principalmente quando for fazer uma multiplicação, tu coloca a conta de cima entre parênteses, tá? Toda multiplicação,
Depois tu coloca a divisão, abre parênteses e coloca o resto da conta. Que aí tu vai te ajudar a te organizar e tu não vai ter mais esses problemas, tá? Beleza. Tranquilo? Então é, Hein, ô, professor? pode falar. Tem situações dessa calculadora aí, eu particularmente, que eu uso 2 vezes parente. Eu abro parênteses, abro de novo, depois lá no final fecho 2 parênteses. Exatamente. Eu também faço isso. Porque é como se estivesse trabalhando numa configuração de Excel, né? Como se estivesse lá colocando uma tabelinha, tu abre várias vezes, porque isso aí vai te dar uma certa organização na conta e tu vai ajudar a calculadora a processar o que ela tem que processar junto primeiro. Porque vamos supor que tu coloque uma multiplicação e uma adição, e daqui a pouco não é essa ordem que tu vai fazer as coisas, né? Então tu coloca entre parênteses, por mais que ela entenda que primeiro tu vai fazer a multiplicação para depois a adição, a ordem pode alterar o processo, tá? Então, isso de colocar parênteses, daqui a pouco colocar parênteses de novo é muito, muito interessante, tá? Beleza. Aqui a gente achou, então, lá no ponto A, tá? Beleza. No ponto BP, tá? Agora a gente vai ver aqui no Q, tá? Vamos manter exatamente a mesma equação. B, tá? Que é o campo magnético, é igual a mu, que é o meio, tá? Mu, mi, tem gente que chama de mi, vezes a corrente, divididos por 2π, vezes a distância, tá? Que aqui está em R. Beleza. Agora a gente tem o seguinte. B é igual a 4π. Isso aqui eu estou fazendo agora no ponto Q, tá? Para a gente achar a intensidade aqui no ponto Q. Vezes 10 na menos 7, vezes a corrente, que a gente sabe que é 2, tá? Divididos, tá? Por 2π vezes a distância, tá? A distância, então, a gente segue no mesmo raciocínio, tá? Metro, decímetro, centímetro, opa, e milímetro, tá? Milímetro a gente vai desconsiderar, que a gente não vai usar aqui. A gente vai usar, então, só a partir de centímetro, tá? Então, beleza. O que a gente faz aqui, tá? Para não cometer o erro que eu cometi aquela hora. A gente crava o último número na casa decimal que ele está. Então, se é 50, ele vai ficar dessa forma. 50, anda mais uma casa para completar o metro, chegou na unidade que tu precisa, coloca a vírgula. Então, a gente sabe que 50 centímetros é 0,5 metros, tá? Beleza? Então, 0,5 metros. É sempre metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Que a gente convenciona e fala metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Mas, na verdade, a tradução, o termo correto é metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Que aí está entrando na casa de dezena, centena, tá? É basicamente isso. Cravou o último algarismo na unidade correspondente, anda até achar a casa que tu quer converter a unidade. Nesse caso era para metro, tu sobe um zero para frente, chegou na unidade, crava a vírgula, tá? Enquanto tu não chegar na unidade que tu quer converter, tu vai tocando zero. Vamos supor, se fosse para quilômetro, tu ia seguir tocando zero. Quando chegasse no quilômetro, aí tu cravava a vírgula. Seria 0,000 até chegar o número. Beleza? Então, basicamente isso. Tá? Vamos resolver a parte de cima aqui, então, primeiro. O campo magnético vai ser igual a 4π vezes 2, tá? Isso aqui vai dar quanto? 4π, vamos lá, 4, eu já fiz essa conta, π vezes 10 na menos 7 vezes 2. Isso vai dar quanto? 2,5 vezes 10
na menos 6. Ok? Agora aqui embaixo. 2π vezes 0,5. Vai dar quanto? 3,14. Exatamente, porque se tu está multiplicando 2 vezes π, está multiplicando 2 vezes 3,14. Se está multiplicando por meio, vai dar metade da tua conta. Então, pode dizer que é 1 vezes π. Isso vai dar o valor de π, que é 3,14. A gente não precisa nem fazer conta, mas a gente vai fazer a conta para comprovar. 2π vezes 0,5. Vai fechar nos 3,14, que é o valor da constante de π, tá? 3,14. Beleza. Agora aqui, o valor do meu campo vai ficar B igual. Quanto vai dar essa conta aqui? 2,5 vezes 10 na menos 6, divididos por 3,14. Vai dar quanto? Quem é que fez aí? Nas minhas contas deram 7,95 vezes... 8 vezes 10 na menos 7. Na menos 7? Tá, 7,9 vezes 10 na menos 7 dá 8. Pode desconsiderar. Vai dar 7,9 vezes 10 na menos 7. O quê? Teslas. Beleza? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza, então vamos para essa última questão aqui, tá? Pessoal, essa questão 4 aqui, eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem, tá? Beleza? 5 minutinhos para a gente discutir ela.
Fala, pessoal. Conseguiram fazer? Aqui já é um probleminha um pouco mais peculiar, tá? O que acontece? Aqui está me falando, tá? A 40 centímetros de um fio longo e retilíneo, tá? O campo magnético tem intensidade de 4 Tesla, tá? Qual é a corrente que percorre o fio? Está me dando mu. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está me dando, então, que eu tenho um ponto, tá? Um ponto. Que está a 40 centímetros de distância, tá? De um fio retilíneo aqui. Esse ponto, tá? Ele tá, então, que nem eu já falei, 40 centímetros de distância. Ele está me dizendo que a intensidade desse fio aqui, a intensidade do campo magnético, ela é de 4 vezes 10 na 6 Tesla. Beleza. O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a corrente. Tá? Ele quer saber a corrente que está passando. Então, beleza. Tu desligou? Só acho que alguém esqueceu o microfone ligado aí. Tá? Então, ele está me pedindo a corrente. Beleza. Vou usar exatamente a mesma equação. Qual é a equação, então? Que o campo é igual a... Aqui é o valor de mu do meio vezes a corrente divididos pela constante, que é 2π, vezes o valor da distância, que nesse caso estou chamando de f. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem um valor, então. A gente tem o valor do campo magnético. Qual é o valor desse campo magnético? O enunciado está me dando, ó, um campo magnético de intensidade de 4 vezes 10 na 6. Então, aqui eu sei que é 4 vezes 10 na menos 6 Tesla. Está me dando o mu, que é 4π vezes 10 na menos 7, vezes a distância que eu sei, 40 centímetros. Convertendo, então, a gente sabe que vai ter 0,4 metros. Está me dando a conta invertida. Agora, o que eu quero saber é a corrente. Pô, barbadinha, barbadinha. Então, vamos organizar a conta aqui, tá? Vamos organizar a conta para vocês não terem dificuldade, tá? Então, vamos colocar 4 vezes 10 na menos 6 é igual a 4π vezes 10 na menos 6
vezes I. Tá? Isso aqui vai ser igual... Professor, ali na menos 7. Oi? 4π vezes 10 na menos 7. Ali não é 4π vezes 10 na Ah, menos 7. é verdade, é verdade. Tens toda a razão. Ah, bom que vocês estão ligados. Isso mesmo. Beleza. 7. E aqui 7. Tá. Vezes π vezes o 0,4. Tá? O 0,4. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou resolver essa multiplicação aqui de baixo. Tá? Quanto é que dá 2π vezes 0,4? 2,51. Posso confiar? Opa. Se está dizendo, eu vou colocar, tá? Qual é? 2π? 2π vezes 0,4. 2,51. Tá, eu vou manter aqui em cima, 4π vezes 10 na menos 7 vezes I. Opa. Isso aqui vai dar quanto? Vou até fazer. 2π vezes 0,4. Isso aqui vai dar 2,51. Tá. Beleza. A única coisa aqui, pessoal, que eu tenho, que eu não consigo me livrar, é da corrente. A corrente está em função da conta, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar ela. Eu vou matematicamente isolar ela. Então, o que as propriedades me dizem, tá? Eu posso pegar esse lado aqui, como eu estou de um lado da igualdade, eu posso fazer uma multiplicação em x, tá? Ou em cruz. Essa multiplicação, então, vai fazer o seguinte, vai multiplicar tudo que está desse lado aqui com o que está desse lado. E tudo que está desse lado aqui, como aqui não tem nada, eu vou considerar que é 1. E tudo que está desse lado, eu vou multiplicar com o que está aqui no denominador, tá? Então, fazendo a conta e ajeitando ela aqui, tá? Que agora o problema não é mais física, não é mais conceitos de eletricidade. Agora o problema é matemático. Então, beleza, multiplicando em cruz, eu vou ter o seguinte resultado, tá? 4π vezes 10 na menos 7. E está em função tudo da corrente, né? Eu posso botar ou não a multiplicação aqui, que vai estar, de qualquer forma, vai estar indicado. Tudo isso aqui vezes 1 vai dar isso aqui igual, tá? Agora, 4 vezes 10 na menos 6. 4 vezes 10 na menos 6. Vezes 2,51 vai dar quanto? Vai dar quanto, pessoal? Vamos lá? Vamos fazendo junto. Vai dar... 1 vezes 10 na menos 5. Exatamente. 1 vezes 10 na menos 5. Exatamente. 1 vezes 10 na menos 5. Beleza. Agora, pessoal, matemática pura. Eu quero achar o I. Eu quero achar a corrente. Então, eu estou de um lado posterior à igualdade. Então, tudo que está desse lado é igual ao que está desse lado. Então, eu posso deixar em função de I e dizer que a corrente é igual a 1 vezes 10 na menos 5, que vai ser divididos por 4π vezes 10 na menos 7. Beleza. Quanto vai dar isso aqui?
1 vezes 10 dá menos 5, 7,96. divididos por 4 π vezes 10 dá menos 7. Quanto deu o teu? 7? O meu deu 7,96. O meu deu 7,95. Mas tá, mas é isso aí mesmo. 7,96, 7,95. Vou botar 7,96 então. Vezes o quê? Vezes nada, né? Na verdade, o quê? Bananas, maçãs? Não. Amperes. Eu botei 8 amperes, né? Eu arredondei para 8 amperes. É que tudo aquilo que passa de 2 casas decimais... Bom, pode ser. Pode deixar em função de 8. Não vai fazer problema nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, fechou. Achamos a corrente. Tá? Tranquilo, né? Pessoal, quero toda a sinceridade do mundo agora. Vocês conseguiram entender? Vocês estão conseguindo fazer? Vocês olham e vocês entendem a matemática da coisa? Vocês entendem o porquê que eu estou fazendo cada coisa? Eu preciso saber. Professor, não, cada um tem seu tempo. Eu mais ou menos entendi. Eu vou ter que pegar e reassistir essa aula aí, pausando. Amanhã eu faço isso, que eu estou de folga. Mais ou menos eu entendi. Eu estou meio um pouquinho perdido, mas a matemática eu entendo ela, entendeu? Eu só tenho que me organizar. Isso aí é só eu assistir essa aula do senhor e eu me safo, tranquilo. Não, tranquilo. É que assim, ó, aqui na mesa digitalizadora fica feio pra caramba. Se a gente tivesse num quadro, né, tivesse ali, as coisas vão ficar mais bonitinhas, mais organizadas, vocês iam conseguir enxergar. Pode falar. A letra tá boa, tá boa. Tá tranquilo. Beleza, pessoal. Vamos tocando. Agora, eu vou passar um exercício para vocês, tá? Que agora, tá? Esse aqui que eu dei não valia nota. Esse que eu vou dar agora vale, tá? Vocês podem me entregar ele até amanhã. Bem tranquilo. Eu vi que a direção agora mudou o sistema, né? Não é mais... é para entrar em contato com um grupo ali, né? Um e-mail, né? Eu acho. Eu vou ver melhor como é que é essa situação aí para poder passar melhor para vocês. Eu vi que eles deixaram um recado hoje, né? Então, é o seguinte, deixa eu passar aqui para vocês o enunciado, tá? Dois fios condutores de mesmo comprimento, de mesmo comprimento, 2 metros, paralelos, metros de comprimento, 2 fios condutores de mesmo comprimento, 2 metros, vírgula, paralelos, vai ficar, tem um ponto em comum, que tem uma distância de 40 centímetros do fio A e 20 centímetros de distância
do fio B. Considerando vou botar o Mi aqui, tá? Mi 0. Opa. Igual a 4. Aqui eu vou ter que desenhar o pi. A 4. Eu vou deixar um espaço aqui. Vírgula. Determine qual condutor tem o campo magnético maior sobre o ponto. Tá? Beleza. Dois fios condutores de mesmo comprimento, paralelos, têm um ponto em comum, que tem uma distância de 40 centímetros do fio A e 20 centímetros do fio B. Considerando um Mi de 4, aqui eu vou botar o π, tá? 4. O Mi é 4 vezes 10 na menos 7. Ah lá, é 2π. É tanta equação na cabeça. 4, não, mas é isso. 4 vezes 10. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. 4π, tá? Isso mesmo. 4π vezes 10 na menos 7, tá? 4π vezes 10 na menos 7. Determine qual condutor que tem um campo magnético maior sobre o campo, tá? Tá aqui as distâncias, tá? Tá, beleza. Na alternativa A, eu tô dando que a corrente do fio A é 1 ampere, tá? E na B, a corrente do fio B é 2 amperes, tá? Então eu quero que vocês determinem qual que tem a maior intensidade, no fio A de 1 ampere ou no fio B de 2 amperes. Beleza? Tranquilo? Vocês entenderam o exercício? Para entregar amanhã, né? Isso, para entregar amanhã, mas vocês podem ficar até o final da aula aí que eu vou estar de plantão, tá? Beleza? Ô, professor, Oi. essa informação que tu deu para resolver A e B ou é um único exercício no caso? Não sei se tu Eu- entendeu minha pergunta. Eu entendi, então vamos fazer o seguinte, tá? Eu entendi o que tu perguntou, vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui, ó, dados. Tá? Ele está te dando esses dados, está dizendo que o fio 1 tem uma corrente de 1 ampere, é para determinar só, tá? É para determinar só em qual deles a intensidade do campo é maior. Entende? Entendi. Eu tô te dando como dado que o fio 1 tem uma corrente de 1 ampere. E estou te dizendo que o fio B, né, no caso o fio A tem 1 ampere, o fio B tem 2 amperes, e eu quero saber em qual deles que tu tem a maior intensidade do campo, tá? Não sei se ficou claro isso. Entendi. Ah, então tá. Beleza. Beleza, pessoal, bem de boa. Foi exatamente o que a gente fez hoje, tá? Isso aí vocês podem me entregar até amanhã, tá? Vou desligar a câmera aqui, o microfone, mas eu estou de plantão. Vocês podem ir fazendo aí, me perguntando, me chamando, tá?
Você sabe quanto custa uma mulher?